Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo. O importante é assistir, o importante é se preparar para as suas provas ou fazer uma revisão naquilo que você não sabe ou nunca soube ou já esqueceu, enfim. Hoje uma questão sobre um assunto bastante frequente em prova também, que são as funções do se. Uma palavrinha tão pequena e uma palavrinha tão cheia de complexidades. Peguei uma questão curta e grossa, como são normalmente as questões do CESP. Aquelas questões que você tem que julgar se estão corretas ou incorretas as afirmativas. Olha comigo a questão aí. Prova do CESP, ano de 2011, para um concurso variado. Todos os casos fizeram a mesma questão. Olha lá. Sabe-se, na linha 9, que nós não lemos, o pronome se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Aí, meus amigos, vocês vão pensar assim, ué, eu não tenho nem a frase toda, eu só tenho sabe-se, só tenho um verbo solto. Se o verbo está solto, como é que eu vou saber fazer? Ricardo, você podia ter colocado a frase inteira, não precisa. Basicamente, embora o se tenha diversas funções, nas provas, o pronome se é avaliado somente sob dois rótulos. Eu vou até fazer um esqueminha com vocês aqui. Existe o pronome se, que se classifica ou que se rotula como um pronome apassivador, naquelas frases em que ele está no que a gente classifica como voz passiva, uma das vozes verbais. E existe também o pronome se, que se chama índice de indeterminação do sujeito. Pelo que a questão nos sugeriu, pelo que a questão nos deu a entender, ela está querendo que a gente reconheça se é índice de determinação do sujeito ou não. Olha a questão aí de novo para você ver. Quando ela fala que em sabe-se, o pronome se indica que o sujeito da oração é indeterminado, ora, para que um sujeito seja indeterminado, esse sujeito tem que estar associado a algo que indique indeterminação do sujeito. E aí vem uma coisa que eu sempre digo, que nós professores de português somos os culpados, muitas vezes, por você não saber as coisas especificamente. Toda a vida, eu tenho certeza que vocês todos, em algum momento da sua vida escolar, tiveram um professor que passou uma frase assim, olha, resolveu-se a situação, em que havia um verbo com a partícula se, e o professor disse assim, olha pessoal, ali naquela frase nós temos algo acontecendo, alguém resolveu uma questão, mas eu não sei quem foi. E aí entra aquela constatação fatídica, se eu não sei quem foi, o sujeito é indeterminado. Você já ouviu isso, mas não é. Aquele se ali está numa frase que tem sujeito, ele é o tal do pronome apassivador, porque essa frase resolveu-se a situação, ela é sinônima dessa aqui, ó, a situação foi resolvida. E se eu digo que a situação foi resolvida, o sujeito da segunda frase é a situação. Se o sujeito da segunda frase é a situação, e se as duas frases são sinônimas, o sujeito da primeira frase também é a situação. Então, quando eu faço essa transposição, escolheu-se com cuidado o apartamento novo. O apartamento novo foi escolhido. Distribuíram-se as senhas para que as pessoas entrassem na fila. As senhas foram distribuídas. Tem sujeito? Comentou-se a respeito do caráter de fulano de tal. Agora, aí é que está. Eu não posso colocar assim, do caráter foi comentado. Eu não falei o caráter. Então, vou te dar um macetinho. Para você ter o se, índice de indeterminação do sujeito, você vai ter de ter uma frase, por exemplo, que tenha um verbo transitivo indireto. O que é mesmo, professor, um verbo transitivo indireto? É aquele verbo
que se liga ao complemento dele com uma preposição. Então, se eu disser assim, ó, necessita-se de novo acordo. Aí, ó, eu tenho o verbo com a partícula se. Necessita-se de novo acordo. Acontece o seguinte, o que segue o verbo está preposicionado. Necessita-se de novo acordo. Pensa-se em outro projeto. Confia-se na pessoa errada. Organizou-se, organizou-se não é de, organizou-se não é em, organizou-se o evento. Aí está a chave da questão. Se o verbo for transitivo indireto, isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. Porque eu não posso ter um sujeito com preposição. E aí, mesmo que eu colocasse novos acordos, eu continuaria dizendo, necessita-se de novos acordos. Eu já disse aqui numa outra questão que nós não podemos flexionar o verbo a não ser se o sujeito flexionar-se. Se isso aqui não é sujeito, porque é objeto indireto, o verbo não tem sujeito. Por isso que você fala, precisa-se de dinheiro, mas precisa-se de outros companheiros. Se o verbo for transitivo indireto, ele não tem sujeito. O sujeito é indeterminado porque sujeito não pode ter preposição. Agora, aqui não é preposicionado. Sabe aquelas perguntinhas da escola que você parece que decora? Então você fala assim, ele encontrou o quê? O embrulho. Ah, o quê é objeto direto. Ele resolveu o quê? A questão. Ah, a questão é objeto direto. Cuidado com isso. Porque senão você vai falar assim, resolveu-se e perguntar, resolveu-se o quê? A situação. Ah, isso é objeto direto. Não é. Todo verbo com a partícula se, que parecer um verbo transitivo direto, ele não é um verbo transitivo direto. O que está depois dele é o sujeito. Então, olha a questão comigo de novo. Quando se fala sabe-se, você não fala assim, ele sabe o quê? A matéria. Ou então assim, sabe-se o quê? Que você não gosta de mim. Sabe-se o quê? Que o prefeito será reeleito. Sabe-se o quê? Que tudo deu certo. Se ao partir do verbo saber, você vai perguntar saber algo, não é saber de algo, não é saber por algo, não é saber em algo, se esse verbo não é preposicionado, isso não é índice de indeterminação do sujeito. Então, o pronome apassivador, ele se liga a verbos que têm cara de transitivo direto. Atenção, hein? Não vai falar que o professor está dizendo que o verbo é transitivo direto. Parece que é, por isso que eu escrevi entre aspas. Regulamentou-se. O quê? O projeto. O projeto foi regulamentado. Pronome apassivador. Confiou-se. Não é o quê? É em quem? No médico. Se é preposicionado, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Ficamos hoje por aqui, desejando a vocês bons estudos, desejando a vocês força e perseverança e esperando por vocês uma próxima oportunidade. Grande abraço e até lá.